Neste vídeo, vamos revelar os 8 papas mais controversos da história, personagens que, segundo registros históricos, se afastaram dos princípios que deveriam defender. Ao longo de 2000 anos, o trono de São Pedro foi ocupado por homens que deixaram marcas profundas na história da humanidade. Alguns foram santos, mártires e visionários. Outros, nem tanto. Sem julgamentos morais. Apenas fatos documentados, apresentados em forma de uma narrativa envolvente e reveladora. Conhecer esses fatos não é atacar a fé, é entender como ela foi desafiada e posta à prova. E, sobretudo, como a própria história foi moldada por essas escolhas. Em meio à pompa, à autoridade e à fé, também surgiram pontífices que, por ambição, escândalos ou decisões controversas, mancharam o legado da Igreja. Homens que tomaram para si o símbolo máximo da espiritualidade cristã, e o usaram como instrumento de poder político, vingança ou até luxúria. Prepare-se para conhecer o lado obscuro da história papal, onde nem sempre o anel sagrado brilhou com luz divina. Papa Estevão VI e o julgamento do cadáver. Foi o primeiro dos piores papas segundo a história, Roma, ano 897. Estevão VI ocupa o trono papal em um dos períodos mais conturbados da história da Igreja. Herdeiro de rivalidades políticas intensas, ele protagoniza um dos episódios mais estranhos do cristianismo, o Sínodo do Cadáver. Seu antecessor, o Papa Formoso, havia morrido 9 meses antes. Ainda assim, Estevão ordena que seu corpo seja exumado, vestido com os trajes papais e levado até a Basílica de São João de Latrão. Ali, inicia-se um julgamento formal. O cadáver é acusado de ter assumido o papado de forma ilegítima. Um diácono responde às acusações em nome do falecido. Estevão declara Formoso culpado. O corpo é então despojado das vestes sagradas, os 3 dedos usados para a bênção são cortados, e ele é lançado no rio Tibre. Este julgamento post-mortem escandaliza até mesmo a nobreza romana. Poucos meses depois, Estevão é deposto e morre estrangulado em uma prisão. Segundo o Papa João XII, o Papa adolescente. Em 955, Octaviano de Tusculum, de apenas 18 anos, é eleito Papa e adota o nome João XII. Sua juventude e origem aristocrática se misturam com uma corte repleta de luxos e prazeres. Documentos da época relatam que o Palácio de Latrão foi transformado em um ambiente de festas constantes. João XII foi acusado de transformar o papado em um espaço de relações políticas e pessoais intensas. Cronistas registram que ele coroou o imperador Otão e em troca de apoio, mas depois conspirou contra ele. Quando Otão retorna a Roma, João XII foge. Mais tarde, reconquista o trono com o apoio de nobres locais. Seu papado é interrompido de forma trágica. Morre aos 27 anos, em circunstâncias curiosas, segundo uma versão, atingido pelo marido de uma mulher com quem mantinha relações. O curto pontificado de João XII é um dos exemplos mais conhecidos do entrelaçamento entre poder secular, juventude e instabilidade política no papado medieval. Terceiro Papa, Bento IX, o Papa que vendeu o papado. Bento IX tornou-se Papa ainda muito jovem, provavelmente aos 20 anos, em 1032. Era membro da poderosa família dos condes de Tusculum e manteve-se no trono por 3 pontificados distintos, com interrupções marcadas por escândalos e revoltas. Durante seu primeiro mandato, seu comportamento gerou insatisfação popular, e ele foi expulso de Roma. Retornou com o apoio militar da família. Anos depois, em 1045, renunciou voluntariamente. Mas a renúncia foi peculiar. Segundo relatos do cronista Rodolfo Glaber, Bento IX vendeu o trono papal para seu padrinho, o arcipreste João Graciano, que se tornou Papa Gregório VI. O valor negociado teria sido significativo, embora o número exato nunca tenha sido confirmado. Mais tarde, Bento IX tentou reassumir o cargo, disputando com outros papas e criando um impasse que levou ao Concílio de Sutri, convocado pelo imperador Henrique III. No fim, Bento foi excomungado e afastado definitivamente do poder. Seu caso é citado até hoje como exemplo raro de simonia, a venda de cargos eclesiásticos, no mais alto nível da hierarquia católica. Quarto Papa, Alexandre VI, o Papa Borgia. Rodrigo Borgia, espanhol de origem, foi eleito Papa em 1492, sob o nome Alexandre VI. Seu papado coincide com o auge do Renascimento e do poder político das famílias italianas. Alexandre utilizou o cargo para fortalecer sua família. Nomeou filhos como cardeais, promoveu alianças estratégicas e acumulou riquezas. Entre seus filhos estavam César Borgia,
conhecido por sua ambição militar, e Lucrécia Borgia, envolvida em intrigas políticas. O Papa também incentivou o patrocínio artístico e a construção de obras importantes, mas enfrentou forte oposição por sua política nepotista. Seu nome está associado a festas no Vaticano, como o famoso Banquete das Castanhas, relatado por cronistas da época como um evento extravagante. Alexandre VI morreu em 1503, em circunstâncias controversas, provavelmente envenenado. Seu legado permanece ambíguo, um hábil administrador e político, mas também figura de intensos debates históricos. Quinto Papa, Urbano VI, a ira que dividiu a Igreja. Eleito em 1378, Bartolomeu Prignano tornou-se Urbano VI. Era um homem erudito, mas sua personalidade austera e severa provocou tensões entre os cardeais. Logo após sua eleição, muitos cardeais alegaram que o conclave havia sido pressionado por tumultos populares. Eles então elegeram um segundo Papa, Clemente VII, iniciando o grande cisma do Ocidente, que duraria quase 40 anos, com dois papas rivais em diferentes cidades. Urbano VI reagiu com firmeza. Desconfiado de conspirações, prendeu e torturou vários cardeais. Alguns deles teriam sido executados em Nápoles. Seu papado foi marcado por conflitos internos e a fragmentação da autoridade papal. O cisma provocou divisão na cristandade. Enquanto alguns países apoiavam Roma, outros reconheceram o Papa rival em Avignon. Sexto Papa, Sérgio III entre o trono e a paixão. Sérgio III assumiu o papado no ano 904, após um período de instabilidade. Seu retorno ao poder foi possível após o assassinato de um papa rival, Cristóvão, o que marca o início de um período conhecido como pornocracia, segundo alguns cronistas. Durante seu pontificado, Sérgio III teria mantido uma relação com Marozia, uma nobre poderosa de Roma. Dela teria nascido João XI, que mais tarde se tornaria Papa, episódio que uniu sangue e poder de forma direta no Vaticano. Além disso, Sérgio mandou anular as ordenações realizadas por seu antigo rival, Formoso, o mesmo que havia sido julgado póstumamente décadas antes. Seu papado representa uma época em que o poder papal estava fortemente controlado pelas famílias nobres de Roma, em especial pelos Crescenzi e os Tusculani. Sétimo Papa, Clemente V e os Templários. Bertrand de Gothi foi eleito Papa em 1305, adotando o nome Clemente V. Não se estabeleceu em Roma, mas em Avignon, na França, inaugurando o chamado cativeiro babilônico da Igreja, quando os papas residiram fora da Itália. Sob influência do rei francês Filipe IV, Clemente V tomou uma decisão drástica: ordenar a prisão dos cavaleiros templários. A ordem foi acusada de heresia, idolatria e práticas secretas. Centenas de templários foram presos, torturados e condenados. Em 1312, a ordem foi oficialmente extinta. Jacques de Molay, o último grão-mestre, foi queimado vivo em 1314. A atuação de Clemente V nesse episódio gerou grande repercussão. Documentos sugerem que ele relutou inicialmente, mas acabou cedendo às pressões políticas e econômicas da monarquia francesa. Oitavo dos piores papas foi Leão X. Quando Giovanni de Médici assumiu o trono de São Pedro, em 1513, a Igreja vivia uma era de ouro, mas também de excessos. Ele foi eleito Papa aos 37 anos, sob forte influência de sua poderosa família, os Médici de Florença. Inteligente, refinado e amante das artes, Leão X parecia a encarnação do esplendor do Renascimento. Mas o brilho da cultura que ele tanto patrocinou escondia uma sombra cada vez mais espessa. Leão X entrou para a história não apenas como patrono de artistas como Rafael e Michelangelo, mas como o Papa que vendeu o paraíso, literalmente. Sob seu comando, a prática da venda de indulgências, perdões espirituais em troca de dinheiro, alcançou níveis alarmantes. Os fiéis eram convencidos de que poderiam comprar o perdão dos pecados para si e até para familiares falecidos, bastando contribuir financeiramente com a Igreja. Foi durante o pontificado de Leão X que um monge agustiniano da Alemanha chamado Martinho Lutero se revoltou contra essas práticas, afixando suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg em 1517. Lutero não apenas criticava a corrupção doutrinária, mas denunciava o que considerava uma verdadeira traição à fé. Leão X, ao invés de dialogar, reagiu com força. Declarou Lutero herege, o excomungou, e pediu sua prisão ao imperador Carlos V. O resultado foi o início da Reforma Protestante, uma divisão histórica que abalaria as estruturas da cristandade e criaria um cisma que dura até hoje. Enquanto isso, em Roma, o luxo seguia desenfreado.
Leão X gastou fortunas em festas, arte e obras grandiosas, chegando a declarar certa vez: Deus nos deu o papado. Vamos aproveitá-lo. A frase ecoaria como símbolo do espírito de seu pontificado. Quando morreu em 1521, vítima de mal súbito, deixou os cofres da igreja vazios e a unidade da fé abalada. Sua figura segue sendo uma das mais controversas da história da igreja, não por perversidade direta, mas por representar o ápice de uma era em que o poder papal se afastou perigosamente da espiritualidade para se render aos encantos da política, do ouro e da vaidade. A história da Igreja Católica é grandiosa, cheia de exemplos de fé, caridade e transformação. Mas como toda instituição milenar, também carrega episódios sombrios, lideranças que se desviaram do caminho da espiritualidade e colocaram em risco a própria credibilidade da fé que representavam. Trata de atacar a fé, mas de compreender a complexidade da instituição mais antiga do Ocidente. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Segredos Obscuros do Vaticano. E lembre-se, nem tudo que está escondido nos arquivos sagrados foi escrito com tinta divina. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem ama a história e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios da série Segredos do Vaticano. Até o próximo capítulo, se você tiver coragem de continuar explorando o que está escondido atrás dos muros sagrados de Roma.